Eu tenho certeza que esse vídeo te interessou bastante, principalmente o título ou alguma coisa que você viu que te interessou bastante. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como nós vamos refletir a imagem e semelhança do Criador. Porque, afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados, para sermos espelhos, para sermos a semelhança de Deus, a sua imagem. E quando eu digo que nós devemos ser imagem e semelhança de Deus, são em atitudes, são nas coisas que nós fazemos durante a nossa vida. E essa busca do homem para ser igual a Deus, para ser como Deus, não vem de hoje, mas vem desde quando Adão corrompeu essa imagem. Porque ninguém melhor para falar sobre a imagem e semelhança de Deus do que o primeiro homem, cujo no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis diz que o homem foi feito à imagem e conforme a semelhança de Deus. Adão foi esse homem, feito segundo a imagem e a semelhança do próprio Criador. Você percebe o cuidado de Deus, porque Ele fez todas as criaturas somente falando assim: que sejam feitos os animais que se arrastam pelo chão, que sejam feitas as aves do céu, que sejam feitos os peixes do mar, que seja feito. Mas quando ele chega no homem, ele pega e fala assim: com as minhas próprias mãos eu o farei. Então Deus cria o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Mas Adão corrompe, Adão quebra esse espelho. Ele faz com que esse espelho fique embaçado. Ele faz com que a imagem e semelhança de Deus não seja refletida. E por que isso acontece? Pela tentação que ele sofreu, pelo pecado que ele cometeu. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre o pecado de Adão é que Adão, ele não queria conhecer o bem e o mal. Na verdade, Adão queria conhecer somente o mal. Sabe por quê? Presta atenção. No versículo 25 e em alguns outros versículos diz: e viu Deus que o que havia feito era bom. Então o que era bom, isso é a criação, o homem já tinha visto. As criaturas da terra, o homem já tinha visto o que era bom, não somente ao homem, mas também a Deus. Ele já tinha visto o bem, ele já conhecia. O que faltava era ele conhecer o mal. Era ele conhecer o maligno, era ele conhecer o pecado. E quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele conhece o mal. A partir daquele momento, ele queria saber assim: tudo bem, o bem eu já conheço até aqui, mas como será que é o mal? E o interessante é que o mal era bom aos olhos. O mal era bom para se comer, era bom para se ver, tinha um cheiro agradável, parecia algo bom. Mas quando ele peca, quando nós pecamos, o que vem é um sentimento de vergonha. Quando o homem come o fruto, ele se sente envergonhado por estar nu. E do mesmo jeito somos nós. Quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos nus, é como se nós estivéssemos passando por uma situação de vergonha, independente do que fizermos. Mas não é somente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero que esse vídeo traga uma transformação para a sua vida, para você entender como nós devemos ser a imagem e semelhança do próprio Criador. Mas o interessante é que nós queremos ser a imagem do Criador juiz, do Criador poderoso, do Criador só essas coisas. Sabe por quê? Presta bem atenção. Dá para ver o egoísmo do homem até mesmo quando ele ora. Se você pegar qualquer passagem do Antigo Testamento, qualquer oração do Antigo Testamento, você vai ver que quando a pessoa peca e vai orar por si mesma, ela vai falar assim: Senhor, como no Salmo 51, Senhor, não te retires de mim o teu espírito,
tem misericórdia de mim, Jesus. Quando nós queremos que Deus apareça para nós, sabe o que nós queremos? Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade, de benignidade, de todos esses atributos. Mas quando uma pessoa peca para conosco, quando uma pessoa erra para conosco, quando nós vamos ter que refletir a imagem e semelhança de Deus, esse Deus que nós queremos, sabe? Do amor, da benignidade, da bondade, todos esses atributos de Deus, nós queremos demonstrar um Deus juiz, nós queremos demonstrar um Deus que julga com justiça, um Deus que vai ver só o pecado. Mas quando você peca, você não quer ver esse Deus, você não quer ver um Deus só justo, você não fala assim: Deus, faça justiça para com o meu pecado, eu pequei e quero que seja feita justiça. Quando você ora, você pede misericórdia, você pede para que Deus ponha o coração dele na sua miséria, mas você não pede para que Deus coloque o coração dele na miséria do outro. O grande problema das pessoas é querer pegar partes de Deus, versículos de Deus, e não querer ser imagem e semelhança de um Deus no todo. O interessante de Jesus é que Ele é o homem perfeito. O homem que sofreu tentação, mas continuou perfeito. E que demonstrou a imagem e semelhança do Deus Criador em tudo. Jesus, ele poderia muito bem ter sido como Deus juiz, naquele momento em que a mulher foi pega em adultério e chegou diante dele. Mas sabe o que ele falou? Mulher, como juiz eu te digo, vá e não peques mais. Mas como um Deus misericordioso eu te digo, aonde estão os teus acusadores? Porque todos aqueles que estavam ao redor daquela mulher só queriam ver um Deus juiz, um Deus que julgava com justiça, mas não um Deus de misericórdia, que eles iam uma vez por ano pedir misericórdia por todos os seus pecados. Queira ser imagem e semelhança de Deus em todos os âmbitos. Sabe, Jesus fala, eu vou pegar aqui, Jesus fala em João, no capítulo 13, versículo 15, que Ele nos deu o exemplo. E Colossenses também diz: sigam o exemplo de Cristo, que foi imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ser imagem e semelhança, não de só trechos de Deus, não só do que importa para nós, porque muitas vezes é isso que nós queremos. Quando nós erramos com uma pessoa, nós queremos que ela seja a imagem e semelhança de Deus, de um Deus misericordioso, de um Deus de paz, de amor. Mas quando a pessoa pega para conosco, nós queremos um Deus juiz. Aprenda com Deus. Muitas vezes nós queremos ver Deus só no espelho embaçado, só as coisas que nos importam. Mas não foi para isso que Deus nos criou. O interessante é que na criação nós temos dois homens que eram perfeitos. Um que ainda é, que é Jesus, e um que era, mas se corrompeu, Adão. Os dois foram criados perfeitamente. Deus e Jesus. Homens perfeitos. Mas Jesus foi tentado a conhecer o mal. E por incrível que pareça, Jesus foi tentado do mesmo jeito de Adão. Presta atenção. Adão só comeu do fruto porque ele estava com fome. Se você tivesse com a barriga cheia, você não comeria outra coisa. Mas ele estava com a barriga vazia e daí o que acontece? Não que ele não comia nada, mas aquilo despertou um sentimento nele de comer. E lá na tentação de Jesus, o diabo pega e faz a mesma coisa. Jesus estava com muita fome porque jejuava, porque estava buscando mais santidade. Até porque Jesus é 100% santo. E ele estava lá como homem buscando santidade, assim como Adão no Éden.
E o diabo tentou a comer, a transformar as pedras em pão para comer, assim como Adão no Éden foi tentado a comer. Segundo, para comer, Adão teve outra tentação. O diabo distorceu as palavras de Deus. Assim como também na tentação de Jesus, o diabo distorceu as palavras de Deus e disse: se atire desse penhasco, porque está escrito que aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito. Distorção de palavra. E a última tentação é: Adão foi tentado a poder conhecer o bem e o mal e saber, eu quero o bem ou eu quero o mal. E Jesus foi tentado a ter todos os poderes. Adão foi tentado a ser igual a Deus e ter o poder de conhecer o bem e o mal. E Jesus foi tentado a ter o poder sobre toda a humanidade. Isso é muito interessante porque um sofreu a tentação e caiu. Mas o nosso exemplo, aquele a quem devemos seguir, o homem perfeito, o Deus eterno e imortal, Jesus Cristo, o mesmo que morreu na cruz do Calvário por nós, ele nos deu o exemplo como homem perfeito. Se você quer seguir a imagem e semelhança de Deus, olhe para Jesus, olhe as atitudes de Jesus, mas não olhe as atitudes de juiz de Jesus só. Olhe todo o contexto. Não olhe só Jesus dizendo, vai, não peques mais, mas olhe também Jesus dizendo, ei, aonde estão os teus acusadores? Como eles não te acusaram, eu também não te acuso. Mas não olhe também o Jesus que fala, eu não te acuso, e pense que nós vivemos um evangelho fácil, porque hoje em dia nós escutamos muito sobre que o evangelho, a graça, o tempo da graça trouxe um período bom para as nossas vidas, trouxe um período fácil de viver facilmente o evangelho. Pelo contrário, antigamente, se uma pessoa errasse contra você, você falava assim, ei, mata ele. Se alguém da sua família fosse morto, você falava, mata ele. Se cortasse o teu pé, você falava, corta o pé dele. Mas sabe o que Jesus fala no Novo Testamento? No período da graça, no período em que muitos dizem ser fácil. Ei, se um inimigo seu te perseguir, ame-o, ore por ele, entregue ele nas mãos de Jesus, entregue ele nas minhas mãos com amor, com misericórdia. Se ele estiver passando fome, dá de comer para ele. Se ele estiver passando sede, dá de beber para ele. Você achou que a graça ia ser mais fácil? Jesus quer que nós sejamos a sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de um Deus invisível foi trazida para o visível através de Jesus. Se você quer seguir a imagem e semelhança de Jesus, não seja a minha imagem e semelhança, não seja a imagem e semelhança de outra pessoa, mas seja a imagem e semelhança de Jesus. Aprenda com Jesus, porque nós falhamos. Seja um espelho, reflita o amor, a justiça, a benignidade, a bondade, reflita os atributos de Deus às pessoas, e só assim eles vão conhecer o verdadeiro Deus imortal. E você que quer ser realmente como Jesus, você precisa pegar isso aqui, você precisa orar, você precisa ter relacionamento. Não existe como você ser igual a Jesus se você não conhecer de verdade. Essa foi mais uma palavra do canal Mensageiro de Cristo. Espero que você tenha entendido como nós devemos ser como Jesus, como nós devemos ser imagem e semelhança do Deus Criador. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram ou no Facebook, o link vai estar na bio, ou o link vai estar no meu perfil do meu canal no YouTube. Se você está assistindo o meu vídeo no YouTube, se inscreve aí embaixo. Deus abençoe sua vida
Esse foi mais um vídeo do canal Mensageiro de Cristo, trazendo uma mensagem de paz, esperança e Jesus Cristo para a sua vida. Amém.